Nossa história se passa numa antiga cidade, onde um casarão abandonado perto de uma antiga estação de trem ficará na lembrança de muita gente como palco de mais uma tragédia. E tudo isso porque 3 rapazes estavam por aí, vagando à noite pelas ruas sem ter o que fazer. Eram 2 da manhã quando Levi, Antônio e Gustavo vagavam pelas calçadas sujas da cidade. Logo os 3 chegaram à antiga estação de trem, que estava desativada há muitos anos. Levi e Antônio estavam preocupados. Olha, eu acho melhor a gente ir embora daqui. Eu odeio esse lugar. Eu também não gosto muito daqui não, viu? Ah, deixe de ser medrosos. Vamos até lá a casa abandonada da colina dar uma olhada. Eu tô precisando de um pouco de aventura. Gustavo riu e começou a correr em direção à casa. Os outros 2 foram atrás. Chegaram ao portão de entrada e olharam aquela imensa construção. Os 3 jamais viram alguém morando naquele lugar. O dono da propriedade a trancou e não voltou mais. Os moradores da região diziam que o lugar era assombrado. A história diz que anos atrás, o filho do prefeito estava se casando com uma moça. No dia do casamento, o noivo foi pego com outra mulher. Oh! Em um momento de desespero, a noiva pegou uma faca e matou o noivo e a amante. Momentos depois, ela não conteve a agonia e enfiou a faca em seu próprio coração. Supostamente as almas dos 3 ficaram presos na casa. Diz a lenda que o fantasma da noiva chora até hoje dentro da casa. Voltando a nossos intrépidos aventureiros da Casa Assombrada, Gustavo é o primeiro a entrar. Pulou o portão e foi direto à casa. Olhou para trás e viu os outros 2 pulando também. E contou e continuou até chegar à porta. Levi ficou parado no meio do caminho. Eu não entro aí, eu tô me sentindo mal. Embora, sei lá, alguma coisa me diz que a gente devia ir embora mesmo. Os outros 2 não deram importância. Voltaram-se para casa e olharam pela janela. Eles se espantaram porque podiam ver muito bem o que tinha dentro da casa, somente com a iluminação da lua que entrava pelas janelas. A sala de entrada era enorme e toda a mobília parecia estar lá, porém coberta com lençóis. Antônio foi o primeiro a entrar. Opa, parece que a porta da frente tá aberta. Os 2 entraram. O lugar era lindo. Descobriram alguns móveis e viram que estava tudo intacto. Parecia que alguém estava cuidando de tudo. Antônio decidiu subir para o próximo andar e ver se achava algo interessante. Gustavo foi ver outro cômodo. De repente, Gustavo escuta Antônio descendo as escadas com pressa e gritando: Vambora! Levi está esperando lá fora, vambora! Gustavo se virou para ir até a saída e deu de cara com alguém. Não pôde ver quem era porque a luz vinha de trás da pessoa, então só via sua silhueta. Uma coisa ele tinha certeza: a pessoa usava um vestido de noiva. Gustavo ficou estático e então riu, tentando disfarçar o susto. Muito boa essa, Antônio. Quase me matou de susto, hein? Ah, vamos embora, já tive muito pra essa noite. Esse lugar tá me dando arrepios já. A pessoa continuou calada. Gustavo ficou inquieto, olhando o suposto amigo, e começou a andar em sua direção. A silhueta também se movia ao seu encontro. Algo mudou na visão de Gustavo. Parecia que a silhueta havia puxado uma faca de lado, e ele começou a ficar desesperado e parou de andar.
brincadeira tem limite, Antônio. A silhueta também parou de andar. A luz da lua iluminou seu rosto e Gustavo gritou. Ah! A imagem o aterrorizou e ele se arrependeu de ter entrado na casa. Ali na sua frente estava o fantasma da noiva. Seu rosto podre e olhos vazios não expressavam sentimento, e mesmo assim ele sentiu que ela iria matá-lo. Antônio! Antônio chega e olha para a cena e sai correndo, direto para a porta, gritando. Ah! A porta estava trancada. Ele a esmurrava, chutava e puxava, mas ela não abria. Levi estava bem perto, mas parecia que não via ou escutava nada. O fantasma da noiva não deu muita atenção e continuou a encarar Gustavo. Você pensou que iria escapar de mim por toda a eternidade, querido? A noiva agarrou Gustavo pelo cabelo e o apunhalou no coração. O rapaz ficou agonizando por um tempo enquanto Antônio fazia sua última oração. Suma daqui! Você não tem nada a ver com este traste. Não. Por favor, Antônio. Me ajuda. Antônio se espantou ao ver o espírito de Gustavo sendo puxado pela noiva. Lembrou-se da lenda daquela casa e então entendeu que seu amigo era a reencarnação do noivo, que de alguma maneira teria escapado da tortura eterna. Ele correu e partiu com Levi. Contou a história a todos, mas ninguém acreditou. O corpo de Gustavo nunca foi encontrado pela polícia, que vasculhou toda a casa e os arredores. Antônio foi internado em um hospício alguns meses depois. Dizia estar sendo assombrado pelos 3 fantasmas. Levi ficou sem entender muita coisa até hoje. Quanto a casa continua lá, sozinha e sombria, talvez esperando a sua visita.